Olá pessoal, vamos dar continuidade então à aula que aqui está número 6, mas corresponde na realidade a aula correspondente ao capítulo 6 aqui no slide, mas que é o nosso capítulo 5 no nosso curso, tá? Que seria a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, onde admite fluxo de massa. Então nós vamos fazer a aplicação agora da primeira lei e também da conservação de massa, né, que a gente já viu na aula anterior, para vários equipamentos. O primeiro deles aqui a gente vai pegar um trocador de calor. Se a gente for falar de trocador de calor, o próprio nome diz, é para trocar calor, né? Por exemplo, a gente tem na geladeira, né, nós temos os condensadores, evaporadores, nos radiadores, são todos os tipos de trocadores de calor, tá? Coletor solar, né? Nas usinas, por exemplo, de heliotérmicas, né? Nós temos trocadores de calor, enfim, nós temos uma infinidade de trocadores de calor, tá? Aqui nós temos um trocador de calor nesse exercício, onde nós temos duas correntes, né? Uma corrente que está aqui na vertical, tá? É de um fluido refrigerante. A intenção, então, é para a gente condensar esse fluido refrigerante. Então ele deve entrar numa mistura ou vapor superaquecido, né? E sair como uma mistura ou líquido subresfriado aqui, tá? E aqui nós temos a água de resfriamento, tá vendo? Olha, que entra aqui, então nós temos... E outra coisa, a água de resfriamento que entra e que sai, e esses dois fluidos aqui, eles não se misturam. Existem trocadores de calor onde existe a mistura de fluidos. Nesse caso aqui seria um trocador de calor de corrente cruzada, né? Sem mistura de fluidos, tá? Então a ideia aqui não é a gente explorar os vários tipos de trocadores de calor. É sermos mais simples, porque o explorar os trocadores de calor, eu vou depois dar o trabalho para vocês fazerem, tá? Nós vamos fazer o trabalho de ciclos termodinâmicos, e nesses ciclos vocês vão ver bombas, vocês vão ver trocadores de calor, enfim, tá? Depois a gente passa a fazer o trabalho para vocês fazerem, né? Então vamos lá, pessoal. Considere o condensador resfriado a água de um sistema de refrigeração de grande porte que utiliza fluido refrigerante R134A. O refrigerante entra no condensador a 60 graus Celsius e 1 megapascal e deixa como líquido. Aqui ele já está falando que ele entra como vapor superaquecido e sai como líquido. Só que ele nem falou se é líquido saturado, né? Falou que é só líquido aqui, tá? A água de resfriamento entra no condensador a 10 graus centígrados e sai a 20 graus centígrados. Né? Você vê que então o fluido refrigerante diminuiu aqui, praticamente a pressão vai ficar a mesma coisa, né? Mas em termos de temperatura, olha, o refrigerante passou de 60 para 35, que a intenção é resfriar o fluido refrigerante, né? Tá? Condensá-lo para depois ele ser novamente vaporizado num ciclo, né? E nós temos aqui a água de resfriamento, ela passou de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius, ela aumentou a temperatura, porque essa água retirou a energia do fluido refrigerante, tá? Então, dois escoamentos cruzam as fronteiras de água, né? Um de água e outro do refrigerante. Então, olha só, pessoal, para cada equipamento que a gente vai ter, para cada equipamento, a gente vai ter condições, hipóteses para cada equipamento. Aqui no caso, por exemplo, olha, na fronteira, a gente está considerando que o trocador de calor, ele não troca calor com a vizinhança. Você fala, professor, mas espera aí, o trocador de calor não troca? Na realidade, ele troca, tá? Se você pegar um coletor solar, por exemplo, ele vai chegar a trocar calor com a atmosfera, mas só que esse calor que ele troca com a vizinhança é desprezível com relação à troca interna
aqui do trocador de calor. Por isso que se despreza é desprezível esse termo aqui de troca de calor. Essa taxa de fluxo de calor aqui, ó, essa taxa de calor, né, ela vai ser zero. E também na fronteira a gente não tem nenhum trabalho do volume de controle, esse trabalho é zero. A gente tem um trabalho de escoamento que a gente viu lá atrás. Tá? Mas o trabalho do sistema não tem trabalho de eixo, não tem trabalho de fronteira, não tem corrente elétrica atravessando aqui. Então esse termo é zero e esse termo é zero. Né? Então o que nós temos aqui? O que a gente pode também desprezar aqui, tá? No trocador de calor? Olha, essa energia cinética que está aqui dentro, olha, tá vendo? Essa energia cinética que está aqui, né, em termos, vamos dizer, em quilojoule por quilo, né, ou joule por quilo, e essa potencial, então existe uma diferença de cota aqui, por exemplo, ó, só que ele está falando que esses dois termos aqui são desprezíveis, você pode desprezar. Caso contrário, se for uma coisa que vale a pena, você vê a velocidade no trocador de calor, mas geralmente no trocador de calor a gente despreza a potencial e a cinética. Então o que vai restar para a gente? Vai restar aqui a entalpia específica. Tá? Então olha o que zerou, olha no que se resumiu a primeira lei para um trocador de calor. O somatório aqui, então, da vazão mássica que entra vezes a entalpia específica que entra é igual às vazões mássicas aqui que saem multiplicadas pelas entalpias específicas aqui. Tá? Então a gente abriu, nós temos aqui na entrada duas, né? Nós temos aqui, eu esqueci de aumentar isso aqui, ver se melhora, melhorou. Nós temos aqui, olha, a parcela que entra do refrigerante, o Rzinho do refrigerante, e temos a parcela aqui de água, tá vendo? Então isso daqui na realidade poderíamos chamar assim que é uma vazão entálpica aqui, né? Que entra do refrigerante e da água, tá? É uma energia entálpica aqui que está entrando aí no sistema e analogamente também na saída. Nós temos aqui do fluido refrigerante e temos aqui da água, tá? Agora, veja bem, o que vai acontecer aqui? Ele está pedindo para a gente calcular essa vazão mássica da água. Então, o que a gente fez? Vai passar essa vazão mássica para o lado de cá, tá? Coloca em evidência esse M.A aqui, e joga isso aqui para o outro termo. Então, olha lá, isso daqui, o que está fazendo aqui? A gente explicitou aqui a vazão mássica da água. Então ele deu a vazão mássica do refrigerante, que é 0,2 kg por segundo. E essas entalpias aqui, pessoal, você vai pegar da tabela. Tá vendo aqui agora, olhar em tabela já passa a ser um segundo plano, né? Então, à medida que a gente vai aprofundando, ter esses valores aqui, retirar da tabela, depois a gente nem usa mais tabela, né? A gente usa programas aí. Tá, programinhas que já dão direto aí o valor da entalpia específica, tá? Mas aqui você tem, olha, na entrada aqui você tem, ó, temperatura e pressão do fluido refrigerante, tá? E tem na saída aqui também, olha, a pressão e temperatura. Então eu não vou mais falar como que você faz não para chegar nessas entalpias específicas, tá bom? Ele falou que entra como vapor e sai como líquido. Tá? E a água vai ser líquida na entrada e na saída, né? Então a água ela entra com 10 graus e sai a 20 graus Celsius. Foi o que ele deu aqui, olha. Tá? Né? Tá bom? Então assim, e vou deixar para vocês, existe um macete aqui, tá? Você vai perguntar, professor, mas o senhor só tem aqui a temperatura de entrada e de saída da água. Como é que eu vou achar então a entalpia da água aí que entra e que sai, professor? Né? Isso daqui é um macete, pessoal. Como ele está dizendo, tá? Tem alguns exercícios que vocês vão se deparar com isso daí lá atrás, né?
Isso aqui, como ele está dizendo, sumiu aqui. Como ele está dizendo aqui que é água líquida comprimida ou subresfriada, a entalpia aqui você vai pegar, você pode aproximar para o líquido saturado, entendeu? Então você vai pegar para x igual a 0 e 10 graus centígrados, você pega a entalpia referente a isso, e você vai pegar para 20 graus Celsius e x igual a 0, ou seja, você vai pegar o valor, a outra propriedade que tem que dar aqui, é para a gente pegar como é líquido que ele falou aqui, é líquido aqui, olha, tá? Ele entra como líquido, ou desculpa, a água entra no condensador e sai tal como líquido, tá? Então a gente vai considerar a outra propriedade x igual a 0. Não sei se vocês estão me entendendo. Ou seja, vocês vão lá para entalpia específica de volume específico lá, lembra o Hzinho V, né? Hzinho V e Hzinho G. Vocês vão pegar Hzinho L e Hzinho V. Quando você tem uma mistura, né? Você tem Hzinho L e tem Hzinho V. Então Hzinho L corresponde a x igual a 0 e Hzinho V corresponde a x igual a 1. Então vocês vão considerar que o x é igual a 0. Tá? Então seria a temperatura mais o título igual a 0, como sendo as duas propriedades. E aqui a mesma coisa, a temperatura e o título igual a 0, como sendo as duas propriedades. Daí você consegue achar a entalpia aqui que entra e que sai para a água. Tá? Depois vocês dão uma conferida nesses valores aqui. Tá bom? Aí ele achou aqui a vazão que nós temos que ter aqui de água, né? Você vê que só tem uma entrada de água e só tem uma saída de água. Por isso que ele colocou em evidência aqui. E somente uma entrada do fluido refrigerante e uma saída aqui do fluido refrigerante. Beleza? Então esse é um exercício simples aí de trocador de calor. Tá? Eu acho que o grande macete desse exercício é você lembrar das hipóteses que foram feitas aqui, né? O Q ponto é 0, o W ponto é 0, a velocidade e o potencial do fluido aqui, ele é, em comparação com o valor de entalpia específica, eles são muito pequenos. Então, por isso que nós vamos desprezar esses dois valores aqui. Tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é de bocal. Bocal, na realidade, seria um tubo aí, uma tubulação que pode ser convergente ou divergente, ou pode ser uma estrangulação, um estrangulamento, tem um estrangulamento aí, que é muito utilizado aí em mecânica dos fluidos, né? Com a intenção, porque com o bocal você consegue regular a força do jato que você vai ter, tá? Você consegue controlar a velocidade, você consegue, enfim, controlar a vazão também, né? Ou seja, pessoal, o bocal, por exemplo, o bocal do foguete, né? No foguete, lá, aqui a gente está utilizando água, tá? Mas o foguete tem um bocal. Aquele bocal lá do foguete, né, você tem uma câmara lá onde acontece a explosão daquele combustível e tem uma parte dessa câmara que tem uma saída, tá? E nessa parte que tem saída, você tem como você tem uma alta velocidade ali, você tem uma pressão menor e tem uma pressão maior, ou seja, você vai ter uma força de empuxo aí que vai ocasionar aí uma força para levar o foguete, né, fazer o foguete caminhar, tá? Então, num bocal, aqui nós temos um bocal entra vapor de água nele a 0,6 megapascal com uma velocidade de 50 metros quadrados, isso foi dado, tá? E sai com uma velocidade aqui, olha como é que aumentou a velocidade aqui, ó. Sai com 600 metros quadrados, ou seja, a intenção desse bocal que está aqui é você obter uma maior velocidade aqui, talvez um alcance maior do jato aqui. Por exemplo, em combate a incêndio, isso é muito utilizado, né? Para combate a incêndio, você tem que ter, na realidade, uma pressão muito forte, mas também um jato de longo alcance, tá? Para isso, na ponta da mangueira lá, você tem um bocal, né?
um bocal convergente aí. Então tá bom. O que, que a gente vai poder desprezar no bocal? Então vamos lá, a gente pegou o bocal, passamos aqui uma superfície aqui de controle. E o que acontece no bocal? O bocal, a gente não tem a troca de calor em sua fronteira, não temos o trabalho realizado, só que como ele está na horizontal, ele também tem, ele geralmente ele é pequeno, né? Então na realidade, mesmo se ele tivesse inclinado, a cota dele poderia se desprezar, a potencial aqui poderia se desprezar. No caso aqui, ele está na horizontal. Então o GZE é igual ao GZE na saída, tanto na entrada quanto na saída. Tá? Mas poderia, se fosse uma inclinação, poderia desprezar. Tá? Mas aqui a velocidade já é importante. E a entalpia também já é importante. Tá? A entalpia aqui específica já vai ser importante. Então olha como é que fica, considerando aqui as nossas hipóteses, o que a gente pode desprezar, olha como que fica a equação da energia para geralmente para um bocal. Tá? Então eu levo em consideração aqui a entalpia específica e aqui a energia cinética do fluido. Então aí ele colocou, você tem tudo, ele está pedindo aqui, deixa eu ver, determine no estado final a temperatura do vapor. Então o que, que ele fez aqui? Ele calculou, aí ele está pedindo a temperatura, né? Olha, veja bem, aqui ele calculou a entalpia de entrada, ele está pedindo na entrada, determine no estado final a temperatura, opa! Mas ele está pedindo aqui no estado final, né? Pessoal, tem alguma coisa errada aqui nesse exercício. Porque aqui, olha, veja bem, está trocado, né? Isso daqui, ó, aqui seria, na realidade, olha, Hzinho-S, tá? A vazão mássica aqui, olha, veja bem, a vazão mássica ela foi cortada também, porque só tem uma entrada e só tem uma saída. E aqui, como ele está considerando o fluido incompressível, como é água, ele está considerando aqui incompressível, tá? Então, como o fluido é incompressível, as vazões mássicas são iguais. Então, na realidade, ME ponto é igual a MS ponto, tá? Agora, só que aqui está invertido, né? Eu estou vendo aqui, à medida que a gente for fazendo os exercícios, eu já tinha corrigido alguns exercícios, e tem outros aqui que passaram, mas a gente vai vendo, na hora que a gente vai resolvendo, a gente vai enxergando. Aqui seria o HS, né, pessoal? Tá? Então, ó, HS, porque a velocidade de saída é os 600 metros por segundo, né? Tá? Então, isso daqui, agora, a entalpia de entrada, isso daqui seria o valor da entalpia de entrada, ó, isso daqui não é HE, isso aqui é o HS, tá? Conserta aí para mim, tá bom? Isso aqui é Hzinho-S, tá? Esse daqui seria o Hzinho-E, né? Hzinho-E retirado da tabela, como você tem a pressão e tem temperatura, então você tem vapor de água, está dizendo que é vapor superaquecido aqui, então você vai na tabela de vapor superaquecido e retira esse valor aqui. Tá? A gente retira esse valor, né? Chique, aqui está multiplicando por 10 a terceira, porque isso daqui está em kJ por quilo. Então ele está multiplicando, porque aqui, na realidade, olha, isso tem que tomar atenção com isso daqui, porque veja bem, essa parcela aqui de velocidade ao quadrado, isso daqui dá joule por quilo, tá? Dá joule por quilo. Então ele está deixando tudo em joule por quilo, mas toma cuidado que aqui ele já deu uma resposta em quilojoule. Então toma cuidado, que aqui vai ser joule por quilo. Aqui ele multiplicou por 1000, tá vendo? Porque aqui é quilojoule, então ele deixou joule por quilo. Então ficou joule por quilo e joule por quilo. Na hora de dar essa resposta, ele dividiu a resposta por 1000 novamente, entenderam? Você poderia ter dividido aqui por 1000 também, ó. Pode ter dividido aqui por 1000, aí dá quilojoule por quilo. Aqui não multiplicaria por 10 a terceira, deixaria quilojoule por quilo, que já vem direto da tabela, quilojoule por quilo.
e aqui você dividiria por 1000. Mas o que ele preferiu fazer? Deixar tudo joule por quilo, e a resposta final ele divide por 1000 para deixar quilojoule por quilo. Então toma cuidado. Então esse daqui seria o Hzinho S. Tá? Eu vou até arrumar aqui depois. Então você tem, olha, o Hzinho S e você tem o quê? A pressão final. Tá vendo? Olha. Então você tem duas propriedades. Com essas duas propriedades você pode determinar você tem a entalpia na saída e tem a pressão na saída. Então, você tendo a pressão e a entalpia na saída, você tem condição, então, de falar qual que é a temperatura. Você vai ter que fazer toda aquela jogada lá, né? Você vai ter que ver aqui, está saindo essa pressão e essa entalpia aqui, é de vapor superaquecido. Qual que é a fase? Tá? Qual que é a fase disso daqui? Então você teria que descobrir. Você está vendo que esse negócio agora que a gente viu no capítulo 2, o capítulo 2 aqui já é um coadjuvante, não já é mais o protagonista da história, né? Então você teria que descobrir qual que é a fase, você descobre a fase e com isso você descobre a temperatura. Com duas propriedades você tem condição de determinar as outras propriedades intensivas, tá? Beleza. Então você tem a entalpia específica e tem a pressão aqui. Tá? Tenta fazer em casa. Você já vê que já vai ficando mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil. Mas é tudo. Se você entende como que é feito as coisas sequencialmente, não tem erro, pessoal. Não tem erro. Tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. Esse exercício é muito legal. Tá? Vamos pegar ele aqui. Ó. Consideremos o processo de estrangulamento em uma válvula de expansão ou através do tubo capilar. Na realidade, tá? Você tem isso daqui num ciclo de refrigeração, por exemplo, que a gente costuma ter válvula de expansão, tubo capilar. O que acontece? O fluido refrigerante ele é expandido violentamente, né? Ou ele passa por um tubo capilar, aonde ele tem uma seção muito fina e é expandido violentamente. E nessa expansão muito brusca ele quer calor. Ele quer energia para ele poder expandir. Então aí ele vai retirar a energia da onde? Lá no evaporador, né? Ele vai tirar a energia da comida que está ali, né? Dentro Então na realidade isso aqui é típico. É típico de que acontece, por exemplo, num tubo capilar, por exemplo, ou numa válvula de expansão, dentro de um refrigerador. Mas isso daqui também, pessoal, a gente utilizou, tem uma experiência que a gente faz no laboratório, muito legal, onde a gente tem uma caldeira desse lado, uma caldeirazinha lá, tá? Onde a gente tem uma mistura dentro dela e a gente quer analisar qual que é a qualidade do vapor dessa caldeira. A gente quer analisar qual que é o título do vapor, da mistura, desculpa, o título da mistura que está dentro da caldeira. A gente utiliza desse recurso aqui, tá? Vocês vão ver ainda lá no laboratório, se Deus quiser, a gente utiliza desse recurso aqui para a gente poder ver, porque esse estrangulamento a gente garante que nós temos vapor lá na experiência que a gente faz no laboratório, a gente garante que a gente tem vapor superaquecido desse lado, entendeu? Então a gente garantindo que tem vapor superaquecido, a gente consegue, através de uma relação entálpica aqui, olha, que a gente utiliza a primeira lei aqui, então a gente pode dizer que a entalpia aqui fora é igual à entalpia aqui dentro, pela primeira lei. Aqui fora a gente sabe como é que está, porque a gente mede a temperatura e tem a pressão aqui. Se a gente tem temperatura e pressão, então a gente tem entalpia aqui fora. Tendo a entalpia aqui fora, a gente tem a entalpia aqui dentro. Com essa entalpia aqui dentro, a gente consegue calcular como que é o título lá da caldeira. Então, é difícil de entender agora o que eu estou dizendo para vocês, mas é esse o processo. Tá? É esse o processo. Vocês vão ter a oportunidade de ver a aplicação direta disso lá no nosso laboratório. Mas vamos continuar. Através do tubo capilar, no ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Neste processo, a pressão do refrigerante cai da alta pressão no condensador para a baixa pressão no evaporador. E durante esse processo, uma parte do líquido vaporiza.
Tá? Lá no nosso, no nosso, na nossa prática, a gente garante do jeito que a gente tem lá, o estrangulamento que a gente faz, a gente garante que a gente tem vapor superaquecido aqui. Nesse caso aqui, ele está dizendo que uma parte do líquido vai vaporizar, ele não está garantindo que vai ter vapor superaquecido do outro lado. Suponha que o refrigerante seja amônia, entrando na válvula de expansão, com 1,5 megapascal e 35 graus Celsius, e que sai a 291 kilopascal. Considerando que o processo seja adiabático, ou seja, ele não tem troca de calor, estime o título do refrigerante ao entrar no evaporador, tá vendo? É uma aplicação direta do que a gente fez lá, né? Então vamos lá. Opa. Ok. Opa. Estimar, porque aqui, veja bem, ele está querendo achar aqui, porque ele entra aqui, deixa eu ver aqui, tabela da amônia, ele está entrando como vapor, né? Ele entra como vapor. Tá vendo? Então ele entra como vapor e vai sair como mistura. Então, na realidade, vamos aplicar a primeira lei nesse volume de controle aqui. Tá? Então, nesse volume de controle, olha como é que fica a primeira lei, pessoal. Olha como que fica a primeira lei. Então, o que entra e o que sai. Na entrada, ele deu aqui, olha, tudo com relação ao que entra. Né? Na realidade, esse título aqui é com relação ao que sai, mas isso é o que sai, é o que vai entrar no evaporador, entendeu? Que o que vai sair aqui, ele vai entrar no evaporador depois, tá? Mas na realidade ele quer, depois do orifício, depois desse estrangulamento, ele quer saber qual que é o título que está aqui, tá? Porque ele está dizendo, aqui ele deu tudo que tem, e aqui ele só deu a pressão, então ele está falando, gente, ó, o que tem aqui? Tá? Então o que acontece? Ele já deu aqui a pressão na saída, tá vendo? Então, pela primeira lei, a gente vai calcular o título, tá? Vamos calcular o título, porque ele falou que sai uma mistura, né? Ele está dizendo que uma parte do líquido vaporiza. Vocês estão entendendo? Então ele está dizendo que sai uma mistura aqui, ó. Entrou vapor superaquecido e sai uma mistura. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Pela primeira lei, o que nós podemos ver aqui? Tá? Aqui não vai ter troca de calor, não vai ter trabalho. Aqui está na horizontal, a potencial aqui vai ser igual. Então o que ele igualou aqui? Olha, nós temos até a velocidade aqui, como a seção é igual, e essa velocidade aqui vai cortar, olha. Então, nesse tipo de orifício com seções iguais, nós podemos dizer que a entalpia específica que entra é igual à entalpia específica que sai. Ora, a entalpia específica que entra, a gente já tem ela. Tá? Da tabela da amônia para vapor superaquecido e pressão 1,5 megapascal e 35 graus Celsius, a gente tem essa entalpia específica. Tá? Essa é que entra. E ele falou o que sai, pessoal, ó, o que sai é de uma mistura. Então, o que ele está fazendo desse outro lado? Ele está dizendo que H'S é igual a 1 menos X H'Ls, mais X que multiplica H'Vs. Tá vendo? Então, isso, o que ele deu, que ele tem? Ele falou que tem uma pressão. Então, você vai lá na tabela A3, para uma pressão de 291 kPa, você vai pegar H'Ls e H'Vs, tá? Que são esses dois valores aqui, olha, que você tirou na tabela de mistura para a amônia. Com isso você calcula o título, saiu com o título aqui então de 16, aproximadamente 16,4%. Tá? É um exercício assim que é fácil em termos de equacionamento, mas existem as interpretações. Você vê como é que é a termodinâmica, né, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês. Em termos de equação,
ela é tranquilo, entendeu? Mas interpretar já são outros 500, né? Tá? Beleza. Vamos passar para frente. Aqui nós temos uma turbina, né? Uma turbina aqui a vapor, tá? Então ele está dizendo assim, olha, a vazão em massa de vapor de água na seção de alimentação de uma turbina a vapor, é de 1,5 kg por segundo. Então ele deu aqui a vazão máxima. Você está vendo que ele já deu uma porção de coisa aqui já, ó. Ele já deu uma tabela aqui de entrada e de saída da turbina. Então o que entra na turbina? A vazão máxima, que é igual ao que sai, né? Temos uma pressão de entrada de 2 MPa, uma pressão de saída de 0,1 MPa, uma temperatura de entrada 350 graus Celsius. Aqui ele não deu temperatura de saída, mas ele deu uma velocidade de entrada de 50 metros por segundo e uma cota aqui de 6 metros. Então ele está dizendo aqui que a potencial ele quer que você considere. Tá? Na saída, aqui. Na saída, ele já deu também a vazão máxima, a pressão, o título, ele está dizendo, o que é título 100%? Lembra? Vapor saturado. O título é igual a 1, né? Tá? E temos aqui a velocidade de saída e uma cota aqui, ó. Então tem uma diferença de entrada e saída de 3 metros aí na cota. Temos a superfície de controle, ele diz aqui que essa turbina está trocando calor com a vizinhança, tá? E está oferecendo trabalho aqui, em termos de taxa, uma taxa de calor e uma taxa de trabalho para a vizinhança. Então aqui ficaria a primeira lei, né? E ele deu uma outra coisa também. Olha, ele deu que o calor transferido aqui na turbina é de 8,5 kW. Então ele deu esse Q.VC. Por que é negativo? Porque o calor está sendo retirado da turbina. Tá? Está sendo retirado. Então essa é a nossa convenção. Sumiu o meu... Pronto. Tá? Então de 8,5. Isso foi dado. São conhecidos. Então ele pediu aqui, vamos ver o que ele pede para calcular. Provavelmente aqui, ó, ele vai calcular o trabalho. Deixa eu ver se tem outro exercício. Não, ele pediu para calcular a taxa de trabalho. Tá? Então ele deu isso daqui, ó, para a gente calcular. Então ele deu esse, ele deu vazão de entrada, só tem uma entrada e uma saída, tá? O H'E e o H'S com valores de pressão e temperatura, com esse valor de pressão e o título, vocês vão conseguir aqui achar as entalpias. Tá? Qual que é a entalpia de saída aqui? Seria o H'V na saída, que você tem vapor saturado. Então aqui seria o H'V ou H'G, né? Tá? Então vamos lá, ele deu tudo para vocês. Tá? É só jogar então. Aí ele calculou aqui a parcela cinética, a parcela potencial de entrada, você vê que deu em kJ por quilo, tá vendo? Só que aqui, pessoal, você já viu que ele já dividiu por 1000, ó. Então dá 1 vezes, dá 50 ao quadrado, deixa eu fazer a conta aqui. 50 vezes 50 é igual a 2.500, obviamente, dividido por 2, caramba. Dá 1.250, né? Ele dividiu por 1000 para dar kJ por quilo, tá? Porque a parcela do jeito que está aqui, ó, do jeito que ele escreveu, é joule por quilo. Só que ele já deixou em kJ por quilo para obter aqui o trabalho em quilowatt. Tá? Então aqui ele fez a mesma coisa, tá vendo? Então ele já dividiu por 1000 para dar kJ por quilo, a mesma coisa aqui na saída. Ele jogou os valores e cada parcela aqui, como ele jogou tudo em kJ por quilo, então a taxa que nós vamos ter vai ser em quilowatt. Entenderam?
Então achamos aí 678,2 kW. Tá? Aqui ele colocou uma observação com relação à turbina. As variações de energia potencial são normalmente desprezíveis em turbinas. Para velocidades menores que 20 metros por segundo, a energia cinética também é normalmente desprezível. Então, vai depender, geralmente a potencial ela é desprezível, porque você tem muita entalpia, né? O valor entálpico é muito alto. Tá? Se você for pegar aqui, olha, quer ver? Olha o valor que nós temos de entalpia aqui, pessoal. Olha só para você sentir o drama. Aqui nós temos um valor de 3.137 da entalpia que entra. Contra aqui, olha, 1,25 e 0,059. Nesse caso poderia até desprezar, tá vendo? Olha aí em termos de entalpia específica aqui na saída. 2.675 contra 5 e 0,029. Tá? Então praticamente desprezível aqui, mas ele quis que considerasse. Mas se a gente considerar os valores aqui, olha, né, para esses valores que nós temos de 50 metros, tá, e 100 metros aqui, ó, esses 100 metros aqui até deu um valor maiorzinho aqui, né, para essa energia cinética, que não é tão desprezível assim. Tá? Mas com certeza 20 metros por segundo, se fosse considerar 20 metros por segundo, daria um valor menor ainda, menor que 1,25. Daria metade desse valor aqui, menos da metade, né? Então realmente poderia ser desprezível aqui, tá? Agora você vê que as coisas já começam então a gente analisou aqui, olha, por exemplo, uma turbina separada, analisamos uma placa de orifício, um bocal, um trocador de calor. Agora aqui nós já temos dois componentes, tá? Em compressores, né? Compressor, a intenção dele é aumentar a pressão, né? Para você recuperar a pressão de alguma coisa, tá? Opa! Né? Então vamos lá. O compressor utilizado em uma indústria química é alimentado com dióxido de carbono a 100 kPa e 280 Kelvin. Tá? A velocidade do escoamento na seção de alimentação é baixa. Então essa velocidade aqui é baixa. Praticamente está pedindo para desprezar. A pressão e a temperatura na seção de descarga, que é essa seção 2 do compressor, são iguais a 1.100 kPa e 500 Kelvin. Você vê que entrou aqui, ó, a 100 kPa e olha como que aumentou a pressão. Essa é a função do compressor, né? Deixar na seção de descarga dele uma pressão muito maior. E você vê que também teve um aumento substancial de temperatura aqui, tá? O dióxido de carbono deixa o compressor a 25 metros por segundo e escoa para um pós-resfriador, um after cooler. Aqui a intenção é, porque como aumentou a temperatura aqui, ele vai querer retirar a parte dessa temperatura para voltar para o ciclo, né? Então, um after cooler, que é um trocador de calor, tá? O dióxido de carbono deixa o trocador de calor aqui no ponto 3 a 1.100 kPa. Então, na realidade, esse trocador de calor, a pressão de entrada e a pressão de saída são iguais, só que diminuiu aqui a temperatura, que é exatamente por isso que colocou o resfriador. Então nós temos aqui, o que nós temos na seção 1? Né? 100 kPa, nós temos o fluido de trabalho, o dióxido de carbono. Então nós temos aqui os 100 kg, pressão e temperatura no ponto 1, estado determinado. Na seção 2 aqui, a velocidade. Ele disse que a velocidade aqui é praticamente zero, então é para considerar provavelmente ele vai considerar zero essa velocidade aqui, tá? Ele deu aqui na seção 2 a velocidade de saída, que é 25 metros por segundo, deu a pressão e deu a temperatura no ponto 2, e deu a pressão e a temperatura aqui no 3. Você vê que a vazão mássica que entra aqui, ela é igual, pessoal, a vazão mássica é igual em todo, nós temos somente uma entrada e uma saída, e uma entrada e uma saída aqui no refrigerador. Então a vazão mássica ela é igual para todos os pontos, tá?
E temos aqui também que o trocador, esse compressor, a gente está fazendo um aporte de trabalho, a gente está colocando trabalho aqui, né, nesse compressor. Então, na realidade, esse trabalho seria, como a gente está colocando no sistema aqui, esse trabalho seria um trabalho negativo. E aqui esse calor, como a gente está retirando o calor do resfriador, seria uma taxa também negativa, ou seja, os dois são negativos. Por isso que tem um menos aqui, tá vendo? E os dois estão, esse aqui você está colocando, então se a gente faz um aporte de trabalho para o sistema, coloca um trabalho, uma taxa de trabalho ou um trabalho no seu sistema, esse trabalho é negativo. Se você retira calor do seu sistema, esse calor, essa taxa ou esse calor trocado, ele é negativo, tá? Então vamos lá. Ele já colocou agora aqui tudo em forma, aqui, utilizando aquela, em termos aqui de quilojoule por quilo, tá vendo? Ele já colocou em função de Qzinho, tá vendo? De Hzinho, já deixou tudo aqui em termos de Hzinho, Qzinho e Wzinho, ó, tá? Então vamos lá. O que ele desprezou? Essa velocidade aqui no compressor, veja bem, ele está traçando aqui, a primeira coisa que ele traçou aqui, pegando o ponto 1 e 2. Então, a hora ele vai pegar, a primeira lei é assim, pessoal. Você pode pegar aqui no que entra e que sai aqui, ou que entra e que sai aqui, ou você pode pegar esses dois pontos também, 1 e 3, pega o que for conveniente para você, tá? O que for conveniente para você. Opa. Então, no caso aqui, por exemplo, ele vai querer calcular a vazão máxima. Para isso, para calcular a vazão máxima, ele pegou o ponto 1 e o ponto 2. Tá? O ponto 1 e o ponto 2 aqui, para ele ver qual que é o M ponto. Porque o M ponto é igual para todos eles, né? Então, olha lá, desprezando a variação de energia potencial, admitindo a velocidade no ponto 1 como aproximadamente zero, e que o processo seja adiabático no compressor. O compressor não tem troca de calor, vai ter trabalho. Então ele está dizendo que isso daqui é zero, isso daqui é zero, e também a potencial também é zero no compressor. Então olha como que ficou a primeira lei para o compressor. Tá vendo? Né? Opa. Então, o que ele calculou? Peraí. Perdi o meu cursor aqui, pessoal. Deixa ele voltar. Estou mexendo aqui. Difícil, né? Eu não sei por que ele some. Pessoal, se alguém souber por que o cursor some aqui, me fala aí, tá? Me dá essa dica aí. Então nós temos aqui que é a entalpia. Isso aqui é o que restou da primeira lei. Tá? Então o que ele vai retirar da primeira lei? Esse trabalho em termos de quilojoule por quilo. Então ele foi só substituindo valores. Ó. Ele pegou esse Hzinho aqui, né? Porque você tem aqui, olha, você tem aqui pressão e temperatura, então tem condições de você calcular esse Hzinho, tá? Tirar de tabela o Hzinho. Você vê que esse negócio agora de descobrir a tabela, a valor da tabela, isso já está ficando em segundo, até mesmo terceiro plano, tá? A mesma coisa ele vai fazer para o Hzinho 2. Você tem aqui, olha, opa, na saída de descarga do compressor, você tem aqui pressão e temperatura, então você consegue achar o Hzinho 2. A velocidade de 2 ele deu, que é 25 metros por segundo, e a velocidade de 1 é 0. Então o que ele fez? Ele calculou o trabalho aqui, esse Wzinho, em termos de... Aí ele dividiu, toma cuidado, tá? Que esses valores aqui vai dar joule por... Aqui no caso, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Tem que tomar muito cuidado, porque veja bem, tá? Veja bem aqui, porque todas as parcelas tem que dar em quilojoule por quilo. Toma cuidado que essa velocidade aqui, olha, toma cuidado que isso daqui é em joule por quilo, tá? Eu não sei se isso daqui ele já dividiu por 1000, tá? Aí você tem que tomar cuidado, tá? Então, por exemplo, provavelmente esse Hzinho, esses dois Hzinhos aqui, provavelmente ele já dividiu por 1000 para dar joule por quilo, para ficar coerente com essa parcela. Então essa parcela fica joule por quilo, essa fica joule por quilo, essa fica joule por quilo.
Na resposta, o que ele fez? Ele dividiu por 1000 para dar em kJ. Vocês estão sacando aí? Tá? Então só confere esses dois valores de tabela. Provavelmente lá está kJ por quilo. Então ele dividiu por 1000 aqui, deu 198, e dividiu por 1000 aqui, para dar joule por quilo, para ficar coerente com a parcela da velocidade, que é joule por quilo. Depois que ele fez as continhas, né, ele dividiu por 1000 para dar 203,8. Negativo, por quê? Você está fazendo um aporte de trabalho aqui. Tem que dar negativo mesmo. Ora, só que a gente tem que Wzinho, é Wzão dividido por M ponto, não tem? Então, com isso, ele consegue descobrir aqui qual que é a vazão mássica. Tá vendo? Então, ele deu aqui, o Wzão, ele deu que é 50 kW. Você achou o Wzinho, que é menos 203,8 kJ por quilo, isso, tá certinho. Aí você vai obter aqui uma vazão mássica 0,245 kg por segundo. Tá? Agora, o que ele vai fazer? Ele quer calcular qual que é... Então aqui ele calculou o Wzão. Agora ele vai calcular qual que é esse calor trocado aqui, olha. Então ele vai passar a primeira lei dele num trocador de calor entre 2 e 3, que ele chamou de um resfriador. Então, no trocador de calor, considerando todas as hipóteses aqui, o calor trocado vai ser a diferença das entalpias. Tá? Geralmente, pessoal, vocês vão ver depois lá nos ciclos termodinâmicos, que isso daqui é muito recorrente, esse tipo de expressão. Né? Então, ficou aqui, olha, o Qzinho é igual a Hzinho3 menos Hzinho2. Hzinho3 menos Hzinho2. Você vê que já deu a primeira lei. Como é que ficou? A primeira lei é isso daqui. Só que ele traçou entre 2 e 3. Só que isso daqui é zero. A velocidade ele considerou zero. A potencial ele considerou zero. Então esse Qzinho vai ser o H3 que ficaria desse lado, menos Hzinho2 que ficaria desse lado aqui. Entendeu? Então o Qzinho é Hzinho3 menos Hzinho2. Aí ele deu os valores aqui de entrada e de saída, pessoal. Tá? Então você tem condição, ele deu aqui entrada e saída do resfriador, não deu? Aqui, ó, ele falou que no ponto 2 você tem conhecido, que é 1100 kPa e 500 Kelvin. E no ponto 3 você tem 1100 kPa e 350 Kelvin. Ou seja, você tem Hzinho3 e tem Hzinho2. Com isso ele achou o Qzinho. Com esse Qzinho, você sabendo qual é o M ponto, né, porque você descobriu qual que é a vazão mássica aqui, você então descobre qual que é o calor trocado aqui no resfriador. Entenderam? Tá? Então isso aqui seria a taxa de transferência de calor no resfriador, que é o Qzão ponto. Chique, esse exercício muito chique esse daqui, tá? Ok, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Temos mais dois aqui, tá? Pessoal, eu não sei quanto tempo que eu tenho, né, mas eu vou deixar esses dois exercícios. Ó, aqui nós já temos dois ciclos muito importantes aí na termodinâmica, tá? Senão a gente vai gastar muito tempo. Eu vou deixar esses exercícios para vocês olharem. Não é difícil, tá? Nós temos mais componentes. Agora aqui, olha, num ciclo de potência, qual que é a intenção no ciclo de potência? É esse Wzão ponto. Então nós temos no ciclo de potência aqui um gerador de vapor. Aqui nós temos uma perda de calor nessa tubulação aqui até chegar na turbina a vapor. Na turbina a vapor ela vai gerar aqui um trabalho de eixo. Depois a gente vem e resfria novamente, deixa esse vapor aqui, condensa esse vapor para bombear esse vapor de novo para uma caldeira, por exemplo. Tá? Esse gerador de vapor poderia ser uma caldeira, né? Tá? Obviamente, isso daqui é um ciclo de potência muito simples. Geralmente, o ciclo de potência tem várias bombas, várias turbinas, né?
enfim, é bem mais complexo que isso daqui. Tá? Tem a parte de reaquecimento, enfim, superaquecimento, né? Depois eu vou dar isso como para vocês como para trabalho. Então nós vamos ter trabalho aqui, olha, nós vamos ter dois tipos de trabalho com relação à termodinâmica. Vocês estudarem alguns ciclos termodinâmicos com aplicação. Aí, em qualquer livro que vocês têm aí, ele explica o ciclo e já dá uma aplicação do ciclo termodinâmico. Tá? Aí eu vou dividir aí, a gente vai sortear, enfim, sorteio os temas aí para vocês. E tem gente que vai analisar tipo de trocador de calor, enfim. Essa parte da termodinâmica, onde envolve tipos de equipamentos e tipos de ciclos, eu vou dar para vocês como trabalho. Tá? Então vamos continuar nesse ciclo de potência. Né? Nós temos uma bomba aqui, então veja bem, ó, nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos um trabalho de eixo aqui, nós temos um outro trabalho de eixo, esse é positivo, o da bomba é negativo. Nós temos três trocas de calor, ó, dois calores são retirados, eles são negativos, tá vendo? E um calor aqui é colocado, inserido para dentro do gerador. Então esse calor é positivo. Aí o que acontece, pessoal? Ele vai dando tudo entrada e saída, ele fala assim, ó, no ponto 1 você tem isso, no ponto 2 você tem isso, no ponto 3 você tem isso, no ponto 4 você tem isso, no ponto 5 você tem isso. Então ele te dá, tá vendo? Ele te dá aqui ó, as entalpias, tá vendo? Dá muito valor aqui. Então você, o que tem de pressão e de temperatura na entrada e saída, aqui ó, na saída do gerador, na entrada da turbina, na saída da turbina, na saída do condensador, no trabalho da bomba. Então praticamente ele fechou todo o problema para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, aonde que você vai passar o seu volume de controle? Depende daquilo que ele está pedindo, né? Então aqui ele está falando, ó, determinar o calor transferido na linha de vapor entre o gerador de vapor e a turbina. Então você vai colocar aqui, olha, uma superfície de controle entre 1 e 2, para você calcular isso daqui, ó, o calor transferido, que ele não deu, mas ele deu, ó, você tem a entalpia daqui e a entalpia daqui. A diferença dessas duas entalpias já é direto ao calor que foi retirado daqui. Tá? Então você vê o que você aplica a primeira lei no processo que você tem de 1 para 2, ou de 2 para 3, ou de 3 para 4, ou de 4 para 5, ou de 5 para 1, aqui, por exemplo, né? Para você obter o trabalho da turbina, por exemplo. Pegou aqui, ele está pedindo o trabalho da turbina, ora, então você vai aplicar aqui entre o 2 e 3, para você calcular esse W, ponto. Calor transferido no condensador, você vai aplicar de 3 e 4, tá vendo? Calor no gerador, você vai aplicar entre 5 e 1, tá? Às vezes você tem que lançar a mão de um outro lugar, entre 4 e 5, para você achar, por exemplo, um fluxo de calor, né? Você vai ter que ser esperto aqui. Então isso, você como engenheiro, dependendo do que você quer, você vai ver o que você tem de dados no seu problema e vai aplicar. Você vai pegar o processo que você quiser ali para você determinar a sua variável de interesse aí. Tá? Então dá uma estudada nesse exercício aqui, o 6.9, que é o ciclo de potência. E aqui nós temos um ciclo de refrigeração. Observa aí, olha, como é que é o ciclo de refrigeração. O ciclo de refrigeração, a intenção é você retirar esse calor aqui dos alimentos, ó. Você vai retirar nesse espaço refrigerado aqui. Isso daqui do condensador é o calor que sai para o ambiente da sala, entendeu? E isso daqui, esse evaporador, ele vai retirar, provavelmente nesse evaporador você tem tubos capilares ali, que vai retirar calor do alimento dentro da geladeira, tá? Então a intenção é você retirar daqui e jogar esse calor para lá, né? E temos um compressor para fazer esse fluido refrigerante caminhar aqui dentro do ciclo, tá bom? Aí ele vai ao mesmo processo, você tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Ele te dá aqui, olha, valores de temperatura e pressão, tá vendo? Ó? Ele te deu a temperatura e pressão do estado 1, do ponto 1, temperatura e pressão do ponto 2, temperatura e o título do ponto 3,
E você tem a temperatura aqui do ponto 4, né? Ele está dizendo aqui que é uma mistura, ó, líquido frio mais vapor, tá? Ele te diz aqui que é uma mistura. Enfim, você vai ver aqui, por exemplo, para você descobrir como que está isso aqui, para descobrir o título, provavelmente você vai aplicar a primeira lei aqui, vai descobrir qual que é a entalpia desse ponto. Com essa entalpia e essa temperatura, você consegue descobrir qual que é o título do ponto 4. Entendeu? Provavelmente ele vai fazer isso lá. Eu não vi o exercício ainda, mas a gente já fez isso no exercício anterior, né? A gente pegou, lembra daquele exercício da válvula de expansão? Lembra? Era esse daqui, ó. A gente já fez um exercício. Aqui, ó. Olha como é que fica aqui, tá vendo? Na válvula de expansão. Aqui, ó. Nós temos que as entalpias iguais. É isso daqui, ó. Você vai aplicar isso daqui. Provavelmente você vai aplicar aquilo lá aqui. Você vai aplicar aquilo lá aqui. Deixa eu ver se ele faz isso, só de curiosidade. Ah, aqui, ó. É o que ele fez, tá vendo, ó? Volume envolvendo a válvula de expansão, tá vendo, ó? E com isso ele calculou o título, ó, é aquilo que a gente fez lá anteriormente. Tá vendo como que não é? E essas coisas vão sendo repetidas, tá, pessoal? Então dá uma olhadinha. Pessoal, vocês viram que nos nossos equipamentos, né? Nos nossos equipamentos, cada equipamento tem as suas hipóteses, tá? E aqui nós temos uma tabela de dispositivos e equipamentos que operam em regime permanente e qual que é a hipótese que você pode fazer nele. Tá vendo? Tá, então eu só coloquei aqui de curiosidade, mas é uma pancada de coisas aí que a gente tem, né? Tá? A bomba de calor, o ciclo dela é igual ao do ciclo de refrigeração, tá? A bomba de calor é bastante utilizada, ó, tem bocal, tá vendo? Ó? A bomba de calor, o que você pode fazer, o que você pode considerar no bocal, né? O trabalho é zero. Aqui o trabalho, em termos de quilojoule por quilo, é zero, o calor é zero, né? A gente já fez isso. Numa bomba a gente não fez ainda, tá? Mas numa bomba o trabalho é negativo e ela não troca calor, tá vendo? Com o meio, com a vizinhança. Tá? Então, assim, as hipóteses que a gente fez, isso aqui são várias hipóteses para vários tipos de equipamentos aí e dispositivos. Só como curiosidade. Um dia que vocês forem fazer um exercício, provavelmente, se o exercício não falar nada com relação ao que você pode fazer, consulta essa tabela aqui para ver qual é a característica usual aí, tá? Uma hipótese que geralmente se usa, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? E aí eu vou, o próximo passo agora a gente fechou essa parte então da primeira lei. E eu vou passar agora para vocês, a próxima aula nossa vai ser uma palhinha da segunda lei, né, porque a gente falou o que é que a gente viu da primeira lei. Vimos em termos quantitativos, o equilíbrio de valores aí, tá? Na primeira lei, para sistema fechado e para sistema aberto. O que a gente vai ver agora? Se é possível um equipamento funcionar e qual que é a qualidade, a performance, a qualidade dessa energia aí de um certo ciclo, por exemplo, de um certo equipamento. Tá? Seria uma turbina, tá? Qual que é o rendimento da turbina? Né? Enfim, você tem uma bomba de calor, qual que é o coeficiente lá de desempenho no ciclo de refrigeração? Você tem também um coeficiente de performance no ciclo da bomba de calor, no ciclo de bomba de calor. Enfim, nós vamos agora, eu vou passar para vocês a segunda lei, né? Aí vai deixar o nosso raciocínio para termos de energia. Isso é o básico, tá? Isso aí é o básico. Agora, numa engenharia mecânica, por exemplo, aí que eles vão aprofundar os ciclos termodinâmicos e ver os vários tipos de turbinas, vários tipos de compressores e bombas, assim vai, né? Só que a gente não vai fazer isso, só deu o básico para vocês, tá bom? Mas como trabalho, eu vou pedir para vocês fazerem analisar alguns tipos de trocador de calor, pegar um ciclo termodinâmico, por exemplo, e fazer uma aplicação de um ciclo, explicar o que é aquele ciclo termodinâmico, vocês vão ver lá, existem vários, não vou ficar falando aqui, mas tem vários tipos, tá? Pegar o ciclo, por exemplo, o ciclo Otto, ver para que serve aquele ciclo, né? Ou a base de funcionamento, o princípio de funcionamento daquele ciclo, e fazer uma aplicaçãozinha. Isso vocês encontram no livro, tá? Assim, é só para vocês passarem o olho nisso daí, tá bom? Então, a próxima aula nossa agora, que seria o último ponto da termodinâmica, seria
falando sobre a segunda lei aí. Eu não vou falar de eu vou falar de entropia, mas assim, só basicamente para vocês o que é entropia e não vou entrar em muitos detalhes não, tá bom? Então, muito obrigado aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou dar uma olhada amanhã no meu e-mail, tá? Que estou fazendo outras coisas também. Eu vou dar uma olhada no meu e-mail para ver as dúvidas do pessoal, tá? Até mais, não deixa de estudar, não deixa acumular a matéria não, tá, pessoal? Não deixa acumular não. Obrigado, tchau, tchau.